Depois desse vídeo, se você for comido por uma onça, por um urso ou por qualquer animal, a culpa é sua. Tudo bem, pessoal? Notícia triste vinda lá dos Estados Unidos. Um homem de 89 anos, foi morto por um urso preto que também não poupou o seu cachorro. E você vai encontrar muita semelhança na conduta desse homem com a do Jorginho, que foi aqui abatido por uma onça e serviu de alimento para ela também. Vamos ver como é que foi esse caso. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: na Flórida, o porte de armas de fogo, ele é liberado. Você não precisa nem de licença. Desde que seja maior de 21 anos, pode portar arma sem nem necessidade de velá-la, para que possa se defender sem problema nenhum. Esse homem, ele morava próximo a regiões de mata e numa conduta bem parecida com a do Jorginho, que houve aquela situação da onça lá no Pantanal, ele permanecia na sua residência enquanto era rodeado por ursos pretos, né? Porque a gente tem notícias, e isso foi reportado, que ele estava absolutamente assustado e agitado por ter ursos pretos rondando a sua residência. O que isso leva a gente a pensar e a lembrar do que aconteceu no caso do Pantanal? No Pantanal já tinham identificado que onças estavam rodeando a residência. Ok, elas já tinham sido filmadas, capturadas em vídeo. Então, houve uma ciência prévia de que elas estavam no território. E pior, eles brincaram com isso, né? Naquele vídeo em que eles gravam aquelas brincadeiras, onde eles identificam ali que houve um combate de onças por território na região. Lembra que o pessoal até brinca, a onça vai comer o Jorge. Pois é, profecia se concretizou. No caso da Flórida, o que aconteceu? Lá no condado de Collier, em Jerome, na Flórida, um homem de 89 anos foi atacado por um urso preto, mas não há registros por câmera. Por que se chegou a essa conclusão? O nome dele era Robert e ele foi dado como desaparecido, mas depois de buscas se localizou vestígios de combate entre homem e urso. Depois que as autoridades identificaram que havia vestígios entre o combate de um homem e um urso, descobriram da pior maneira, né? Restos de um corpo e muitos vestígios de combate. Escanearam o perímetro e localizaram 3 indivíduos ursos adultos e abateram os três. Um pesando 94 quilos, o outro pesando 119 quilos e o outro pesando quase 200 quilos. 197 quilos. Você sabe o que é um animal extremamente potente, forte, resistente, com 200 quilos, pronto para te pegar? Ninguém sabe. A maioria das pessoas não sabe. Apenas pessoas que escaparam de um ataque podem falar alguma coisa sobre isso, né? Um ser humano é incapaz de se defender disso e tenho minhas dúvidas se com arma de fogo ele poderia se desvencilhar de um ataque de um urso de 200 quilos, porque talvez ao alvejar o urso, atirar nele e acertar o urso não pararia. Faria o serviço e depois poderia ter uma hemorragia e dessa para melhor, beleza? Fica a lição o seguinte: você que mora em área de fazenda, residência próxima a florestas e a regiões onde tem incidência de grandes felinos aqui no Brasil, e você que está aí nos Estados Unidos, principalmente no Canadá, que é um local onde a gente vai fazer uma trilha daqui a 1 ano mais ou menos. E vocês vão perceber que nessa trilha que eu vou fazer com um grande amigo meu, nós estaremos portando armas de grosso calibre, porque a gente vai andar em região completamente rodeada por ursos pardos e outros animais também cujo perigo é iminente. Então a gente, lá no Canadá, para poder fazer determinados trajetos, a gente precisa realmente estar portando armas de fogo, certo? Vamos dar uma olhada na reação dessa pessoa que encontrou um urso e simplesmente fez isso daqui. Encontre o erro nesse vídeo. Esse é um urso muito grande, tá andando calmamente, tá curioso. Reparem que se ele fosse atacar, ele dispararia. Ele simplesmente está curioso. Está seguindo o cheiro, talvez um cheiro de comida, um cheiro de algum doce, alguma coisa que essa pessoa aí está portando. Você consegue encontrar o erro nesse vídeo? Qual é? Essa pessoa está usando um dispositivo muito eficiente, que é um spray contra ursos. O erro dela é não ter utilizado esse spray, tá? Ela provavelmente se preocupou em gravar o momento e esqueceu do básico, de utilizar o spray. A essa distância, nessa situação, ela já deveria ter acionado o spray. Assim que o urso entrasse na nuvem, que ficaria no ar durante algum tempo, ele se dissiparia. Ele seria afastado, repelido dali. As pessoas estão fazendo
caminhadas, estão fazendo trilhas ou estão morando em regiões de risco, mas não se preparam. E veja que ele possui um equipamento eficiente para afastar o urso. Só que ele não tem o mínimo preparo para poder se afastar um urso, se defender de um urso. Ele não tem. Essa pessoa simplesmente deixa de acionar o spray anti-urso, corre um risco muito grande de virar alimento também. Então, essa foi a notícia. Procurem tomar cuidado com animais, porque os animais não gostam de você. Os animais da natureza, eles não gostam de você. É uma novidade? O coração ficou apertado? As lágrimas vão descer? Essa é a verdade. Nenhum animal da natureza gosta de você. Algum animal, à exceção dos nossos cães. Veja que nesse caso, o cachorro foi até o fim com seu dono. E parar para pensar, 89 anos é quase 90 anos, é uma vida inteira. Esse idoso deveria ser muito forte, muito ativo, deveria viver em meio à natureza, deveria fazer tudo certo. Deveria ser uma pessoa incrível, mas cometeu um erro básico. Primeiro porque deveria estar talvez estivesse sozinho, não tinha ninguém para poder orientá-lo. É uma pessoa já com uma idade avançada. A gente sabe que o nosso cérebro também envelhece, né? Então ele não deveria estar sozinho ali. Mas de qualquer maneira, qualquer pessoa deveria saber, mas não sabe, que se você localiza animais selvagens capazes de te eliminar rodeando o seu território, é necessário tomar providências. Veja que aqui no Brasil, por a gente não ter muita notícia dos casos que ocorrem com os felinos, todo mundo se comove e discute. Abate, não abate, abate, não abate. Os animais que atacam os seres humanos precisam ser abatidos ou retirados da natureza. Mas não há tanta estrutura assim para se retirar felinos da natureza. Então, no caso de um ataque a um ser humano fatal, onde ele serve de alimento para um felino, esses felinos precisam ser abatidos ou capturados com grande certeza e retirados da natureza. Leva para um zoológico, vai estudar, porque eles vão repetir a conduta. Eles vão atacar trilheiros, fazendeiros, trabalhadores do meio rural. Isso vai acontecer. Então você identificou algum animal rodando no seu território, o mínimo que você tem que fazer, o básico, é se proteger, avisar as autoridades. Aqui, num país de primeiro mundo, os Estados Unidos, efetivo, houve inclusive a percepção de que isso aconteceria e as autoridades, nesse caso aqui, podem até ter falhado. Se eles estão falhando lá, onde há estrutura, tecnologia e muita eficiência das autoridades, imagine aqui. Pensa, uma fazenda, você verifica que há várias onças rodando a sua casa. Você vai ligar para o Corpo de Bombeiro, para o IBAMA, para o ICMBio, você vai ligar para quem? A gente nem sabe. E entrou em contato, essas autoridades vão fazer alguma coisa? Espero que sim, mas a gente ainda não sabe se isso é uma rotina das autoridades aqui no país. Porque enquanto a gente está aqui na capital e sai para o mato apenas para lazer e esporte, há pessoas morando em regiões de risco e sofrendo com o terror de ter animais ferozes que querem te eliminar rodando a sua casa. Aí seus filhos estão em risco, vocês estão em risco. Como é que a gente vai criticar uma pessoa que vai ter uma arma de fogo e vai abater esse tipo de animal? Você critica? Eu não. Beleza? Boa semana a todos. Se cuidem, treinem, não fiquem desperdiçando a vida em atividades que não vão trazer retorno para a sua saúde, para a sua vida, para o seu espírito, para a sua alma, ok? Um abraço, fui!